Pré-candidato, parabéns, sucesso. Parabenizo por esse lado da política que vem sendo feito através do seu portal. Aprovado, então? Com certeza. Então tá, jóia. O Nogel é pré-candidato à Prefeitura de Palmas. Qual o balanço que o senhor poderia fazer do seu mandato desse ano como deputado? Olha, eu vejo como um balanço muito positivo. Eu quero ajudá-los para que nós tenhamos a melhor gestão, porque o meu partido acabou, no segundo momento, vindo a somar com o governador Wanderlei Barbosa, mas mesmo que não tivesse sido, eu iria trabalhar aqui com o intuito de fortalecer o mandato dele. Uma série de pesquisas. E nas pesquisas que eles fizeram, eu não fiz pesquisa porque eu não tinha estrutura financeira para fazer, mas eu obtinha informações de pessoas próximas a mim que estavam em outros grupos que falavam o resultado das pesquisas dos outros. Então, teve pesquisa inicialmente que eu estava empatado com a prefeita, teve pesquisa que eu estava muito próximo a ela, teve pesquisa que me falaram que eu tinha 1 ponto percentual na frente dela, mas dentro da margem de erro é tudo empate, sim, certo? E talvez por isso gerou preocupação no meio político. Gerou preocupação em muitos que não queriam a minha ascensão política, não queria a minha eleição, certo? E começaram a montar pesquisas e fazer pesquisas onde me jogavam em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na sexta-feira anterior à eleição, saiu pesquisa aqui em Palmas que eu estava em 8º lugar. Aí, quando saiu o resultado da eleição, eu estava em 2º. Por que eles fizeram isso e continuam fazendo isso hoje? 1 ano antes da eleição, já estão fazendo pesquisas no mesmo contexto falsas, me jogando em quarto, porque aparentemente só tem 4 candidatos. Se tiver 5, 6, vamos jogar em sexto. E tem candidato aí que está com receio de perder a eleição, até mesmo porque eu não vejo ela com chance de eleição, apesar do dinheiro que tem derramado. Tem candidata que já começou a comprar essas pesquisas, já começou a lançar esse tipo de pesquisa no mercado. Só que eu falo para as pessoas que olham essas pesquisas e ficam assim, rapaz, será que isso é verdade? Pessoas têm me surpreendido falando assim que não são tão próximas a mim, falando assim, professor, o seu CPF é limpo. Teve uma pessoa que eu tinha pouquíssima proximidade. A pessoa parou o veículo, me abordou do lado e falou assim, professor, eu estou contigo porque seu CPF é limpo. Eu achei interessante esse tipo de declaração. E são declarações assim que a gente encontra todo dia, em tudo quanto é lugar. Qual o diferencial que o senhor quer oferecer para a população de Palmas? Transparência. Combate à corrupção, lutar pelo que eu acredito que é certo e ter um governo inclusivo. Eu me deparo com muitas carências que se encontram, principalmente na região sul de Palmas. O que ocorre? Eu moro numa quadra em Palmas, que na quadra que eu moro tem praças. Eu vejo ali na região das Auranias, Santa Bárbara, de Santa Fé, você vai... Mora mais gente na região sul. E é difícil você encontrar praças. É difícil você encontrar áreas de lazer, certo? Na década de 80. Então, sabe que a situação ali não era mais confortável. Não tinha asfalto, as casas não tinham muro, era cerca de arame farpado que separava o lote nosso do lote do vizinho. E nesse meio que nós crescemos, com infelizmente muitos dos nossos colegas, nossos amigos jovens ali do setor, envolvidos em coisas erradas, até mesmo porque não tinham o mesmo foco que a gente. Então não é porque eu nasci ali que eu vou permanecer numa situação que eu não preciso estudar. No tempo certo. Tudo na vontade de Deus e na hora certa. Em 2024 estou eu aqui, numa eleição que pode haver esse segundo turno, certo? E se Deus permitir que não tenha segundo turno, que eu venha vencer no primeiro. A agressividade na eleição passada, ela se deu no período de campanha ou pré-campanha bem próxima à campanha. Essa não, já começaram a me agredir 1 ano antes. Isso é um sinal de que eu estou mais forte. Não é quem joga pedra em árvore que não tem fruto. E se estão jogando tanta pedra, porque eu vi no intervalo de 1 semana fizeram 3 fakes, 4 fakes a meu respeito. Pega a minha imagem, coloca uma narrativa, como se eu estivesse dentro dessa narrativa de coisas que não tem relação comigo. Essas narrativas que estão fazendo, eu vejo com meus olhos. Eu vejo com meus olhos mesmo. Primeiro que está divulgando, massificando meu nome por aí, certo? Falem mal, mas falem de mim. Mas, segundo, que estão preocupados comigo. E é uma preocupação que é para ter mesmo. Eu digo para você que está me assistindo, que está fazendo esse tipo de fake, que é a preocupação mesmo. E a preocupação não tem só comigo, não. Tem a preocupação com todos aqueles cidadãos palmenses que veem em mim como uma boa opção, ou quem sabe como a melhor opção para a Prefeitura de Palmas. Avaliação sucinta, obviamente, mas como é que o senhor está vendo a avaliação da gestão da prefeita Cintia? A prefeita Cintia, ela tem procurado acertar em muitas coisas. Com o servidor público não há o que se questionar. Então houve na história
de Palmas um prefeito ou prefeita que tenha feito tanto pelos servidores públicos. Opinião com relação à saúde especificamente. O que o senhor pretende implementar com relação a essa questão? Hospital municipal, a parceria com a HGP, enfim, as UPAs, enfim. Olha, a ampliação de UPAs, hoje nós sabemos que mais da metade da população de Palmas vive na região sul. Isso é um fato. E nós sabemos também que na região do plano diretor, na região central, você tem maior concentração de atendimento da saúde. Isso quer dizer que a população da região sul ela se encontra um pouco desassistida se comparada à população central, da região central. Se você me pergunta, professor, existe a necessidade de um hospital para desafogar a HGP? Existe. E o universitário, em parceria com o município e com o estado, ele vem a desafogar o HGP. Isso aí vem a acontecer. Se esse hospital já tem uma área pré-definida para ele, certo? Se esse hospital vem a desafogar o HGP, o que é possível se fazer? Na região sul, talvez um hospital maternidade seja interessante para desafogar o Dona Regina. Eu já vejo aí uma possibilidade real, até mesmo porque se a maioria da população está lá, se você for pegar em relação ao crescimento vegetativo, a quantidade média de filhos que tem cada mulher, ela se encontra com uma média mais elevada na região sul ou na região central? É na região sul de Palmas. Se na região sul eu tenho maior número de nascimentos, por que na região sul não posso ter um hospital maternidade? Até mesmo para desafogar é melhor assistir a população da região sul. E eu estou considerando um hospital maternidade na região sul, pensando que o hospital universitário ele vai existir. É para retornar a população em forma de serviço, certo? Então o dinheiro que entra é para fazer com que a saúde funcione. O dinheiro que entra é para gerar um melhor atendimento à população. E eu tenho esse entendimento, eu tenho essa concepção, e esse dinheiro vai ser reinvestido e na proporção máxima possível nós queremos retorná-lo com uma boa qualidade de atendimento na saúde pública à população palmense. Em especial, um olhar diferenciado para a população que mais precisa da saúde pública. Na questão do cenário, articulação prefeita e governador em ter um candidato único e a sua articulação nesse sentido de estar inserido nesse aspecto. Olha, existe um acordo, e todos no processo político sabem disso, existe um acordo da prefeita com o governador do estado que vão juntamente apoiar um só candidato. Isso aí já está definido dentro do processo político, quem está na política sabe disso. E tanto a prefeita como o governador já se posicionaram nesse sentido. Dos candidatos que estão aí, hoje na mídia, com pré-candidatura lançada, eu sou um dos poucos que esteve do lado do governador na campanha. Então, diante disso, eu já vejo com o meu nome estando como uma possibilidade real de caminhar junto com o governador. Em relação à prefeita de Palmas, da mesma forma, eu sempre tive, por mais que tenha disputado com ela a eleição em 2020, a prefeita até brinca comigo que tudo poderia ser mais facilmente resolvido se lá em 2020 eu tivesse aceito o convite dela para me tornar vice. E ela já havia me feito esse convite, eu falei que já tinha lançado pré-candidatura uns dias antes e infelizmente não poderia voltar atrás no que eu havia feito. Havia feito compromisso com muita gente para isso. Mas eu sempre tive uma boa relação com a prefeita, certo? Uma relação muito respeitosa, porque na política tem que ter esse respeito. Boa relação com a prefeita de Palmas, tenho uma relação muito boa também com o governador do estado, certo? Já estive sentando com o governador e com a prefeita e estamos caminhando, pensando, quem sabe, num projeto de caminhar junto e eu ser o candidato a ser apoiado tanto pelo Paço Municipal como pelo Palácio Araguaia. Certo? Existe essa possibilidade, eu vejo essa possibilidade acontecer hoje. Essas considerações, eu espero que você, que está nos assistindo nesse momento, que você investigue a vida pregressa dos pré-candidatos a prefeito de Palmas. Coloque o nome do pré-candidato no Google e coloque palavras-chave envolvendo esse pré-candidato. Corrupção, polícia, investigação. Coloque algumas palavras nesse sentido e coloque o meu nome. Da mesma forma, você faz a pesquisa colocando o nome de outros pré-candidatos e coloca o nome desses pré-candidatos com essas palavras-chave para fazer a pesquisa. Verifica qual é o histórico de cada um. Quando eu vou, enquanto eleitor, quando eu vou pesquisar sobre o meu candidato, eu faço isso. Será que esse candidato aqui merece o meu voto, merece o meu apoio? Será que eu posso votar nele? Consciência tranquila? Certo? Porque se todos nós fizermos pesquisa, nós vamos votar melhor, vamos escolher melhor e seremos melhor geridos pelo próximo prefeito ou prefeita de Palmas. E é isso que eu peço para os nossos eleitores, que não se deixe levar pelas ofertas, não se deixe levar pelas promessas. Olha, o Econews ele vem com o intuito de fazer um trabalho sério, certo? Fazer um trabalho transparente e sem vertente política.
O que é interessante isso. Eu falo sem vertente política porque você trabalha com a política, mas independente da bandeira, você não trabalha com bandeira política. Você trabalha com seja lado A, lado B. Eu parabenizo por esse lado da política que vem sendo feito através do seu portal. Aprovado, então? Com certeza. Então tá. Portal Econews, hoje considerado o maior portal de política do estado do Tocantins e de Palmas, estando hoje na Assembleia Legislativa, conversando com o deputado professor Júnior Nogel. Como vai, deputado? Muito bem, Marcelo. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Imagina, a satisfação é toda nossa. Antes de mais nada, acho que é importante destacarmos, a maioria acho que com certeza já conhece, mas o deputado professor Júnior Nogel é professor, né, com origem também na IFTO. Se estiver errado, se alguma coisa que eu falar estiver errado, deputado, por favor, fique à vontade de me corrigir. Também já atuo há muito tempo, e atua, né? Porque é interessante o deputado, porque ele está sempre nas aulas interativas, né? Então, como cursos preparatórios de vestibulares, né? E também já foi vereador 2 vezes na capital, é importante destacarmos, 2012 e 2016, e deputado já no seu segundo mandato, sendo que em 2018 foi a maior votação como deputado aqui na capital. Está correta essas? Exatamente. Né? Então, parabenizar o deputado nesse sentido. E, deputado, antes de mais nada, nosso assunto aqui é vasto, mas por que professor? Por que teve o interesse de ser professor em início de carreira? O que estimulou isso? Foi coisa de criança, de família? O que foi? Eu tenho um ditado que fala que filho de peixe, peixinho é. Minha avó materna é professora, foi professora. Minha mãe e meu pai foram professores. E de 7 filhos não é possível que não sairia pelo menos um. Então, na realidade, somos 2 professores. A educação é algo que me fascina. Fascina porque através dela você dá liberdade às pessoas. Você transforma vidas. Assim como a nossa vida foi transformada a partir da educação. E assim, eu acredito que qual disciplina, porque essa disciplina, isso aí não foi uma escolha minha. Eu acho que a educação que me procurou e não eu a procurei. Me fascina, mas foi ela que me chamou. A geografia me chamou para a geografia. Eu não sabia até então qual curso fazer quando fui fazer o vestibular, certo? E de repente veio o interesse natural de por que não fazer geografia. Já que eu gosto da matéria, gosto da disciplina, apesar de gostar de outras também. E tudo foi sendo conduzido da melhor forma. E hoje estou aqui, feliz com o que eu faço e procurando sempre fazer bem feito. Perfeito. E a política? Quando que entrou no radar? Eu digo no radar, não do ponto de vista eleitoral propriamente dito. Às vezes as pessoas vão plantando sementes em você. E você, no primeiro momento, você tem aquela resistência e a pessoa vai regando, regando e a resistência vai diminuindo. De repente você começa a pensar, por que não? Isso aconteceu comigo quando saía com amigos aqui em Palmas, para tudo quanto é lugar, e sempre topava com aluno. E os alunos sempre vinham cumprimentar, vinham abraçar, vinham conversar, e as pessoas olhavam e falavam assim, cara, por que você não se candidata? Você conhece muita gente gosta de você. E minha resistência era grande. Eu falava, não, política não tem nada a ver comigo, isso aí não é para mim. E depois de um tempo, em 2011, eu entrei a primeira vez na Câmara Municipal de Palmas. Eu estava indo de moto de uma escola para outra, no período da manhã. Não sei o porquê, mas é o que eu falo, que às vezes Deus vai conduzindo a nossa vida. Eu estava passando em frente à Câmara, tinha 1 hora de intervalo para ficar esperando na escola, para até começar a próxima aula, e eu resolvi encostar na Câmara. Não sabia nem o horário que funcionava a Câmara. Deu um estalo, assim. Exatamente. Encostei a moto, estacionei ali, entrei na Câmara Municipal e comecei a assistir a sessão. E do pouco que eu assisti, eu vi ali uma cena que não me agradou, que era a agressão verbal entre vereadores que estavam numa discussão, e eu achei que a discussão estava mais acalorada do que deveria entre parlamentares que estariam ali para nos representar. E aquilo me chamou a atenção de que aqueles parlamentares não me representavam como eu gostaria, de que eu podia fazer diferente, que eu podia fazer mais do que aquilo. Então eu fui procurar um partido, estudar sobre partidos políticos, procurar um partido que pudesse me filiar, que pudesse ser candidato, certo? E assim eu fiz. Procurei à época um partido, conversei com o presidente do partido se ele me dava garantia de candidatura a vereador, e ele me falou que não. Me respondeu que não dava garantia. E ali eu falei, não, então eu vou filiar, porque eu prefiro trabalhar com pessoas que não mintam para mim. E como ele foi direto na resposta, eu não dou garantia.
E eu falei, não, então eu vou filiar aqui, porque se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for também, paciência. O meu foco não era política. O meu foco era procurar fazer diferente, era procurar fazer o bem, era procurar fazer mais e melhor. Certo? Agora, se fosse através da política, ou através da educação, ou em qualquer outro meio que você viesse a trabalhar, você sempre tem que procurar fazer o seu melhor. E assim eu vim fazendo, e acabou dando certo. Acabei saindo candidato, sendo eleito em 2012, na primeira vez É que uma tentei. trajetória de sucesso, né? Como vereador, deputado. Graças a Deus, os alunos, muitos alunos já passaram na sala de aula comigo, acreditavam, entendeu? Viam que eu poderia ter o compromisso que eles esperavam, a responsabilidade, a representatividade que eles esperavam. E isso me deu também muita independência de poder trabalhar conforme aquilo que eu acredito. E eu procuro fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim enquanto cidadão. Representar. Representar não por interesses particulares ou de um pequeno grupo, mas representar o interesse coletivo. Eu fui eleito pelo interesse coletivo e tenho que representar o que é coletivo. Certo? E assim eu venho fazendo ao longo dos mandatos e, graças a Deus, tem dado certo. Eu me deparei com alguns deputados e um deles, em especial, já repetiu para mim algumas vezes aqui na Assembleia, diante do que nós passamos na legislatura passada, de pedido de impeachment que eu protocolei, onde eu fui relator da cassação do ex-governador, das lutas que travei aqui ao longo do mandato, certo? E lutas importantes para não haver a concessão do Jalapão do jeito que estavam querendo fazer, uma série de outras questões polêmicas, inclusive com a inamovibilidade dos delegados que foram retirados das suas investigações dos municípios em que estavam lotados para outros municípios, e isso, para ocorrer, precisou passar por lei aqui na Assembleia, e eu fui o único voto contrário à época, se não me engano. Então, eu tive alguns embates que fiquei sozinho, mas fiquei de pé, certo? E esse deputado que tomou posse agora, pela primeira vez, ele virou para mim e falou assim, professor, eu acompanhava a sua luta, mesmo que de longe eu acompanhava a sua luta, e a sua votação, ela deveria ser mais expressiva em função do que você representa aqui. Aí eu olhei para ele, sorri, agradeci e falei assim, olha, eu fico feliz pelo fato da minha votação, no geral, ter sido suficiente para que eu pudesse ser eleito e continuar seu trabalho. Mas eu entendo e respeito a forma de que fazem política. Tem muitos deputados que têm os seus redutos, têm outras formas de fazer política que dão resultado, tanto que estão eleitos. A minha forma de trabalhar política é em cima da argumentação, é em cima do convencimento, é em cima de demonstrar à população que esse é o melhor caminho, que é por isso que nós temos que lutar, que é possível fazer, certo? E nem todo mundo consegue entender essa visão. E muitos, talvez por questão de vulnerabilidade, talvez por questão de necessidade de contrato, de emprego, acabam indo para onde tem algumas ofertas que normalmente eu não faço, certo? Então, cada um tem o seu representante. Nós temos representantes das mais diversas áreas, dos mais diversos interesses. E é preciso respeitar isso. Isso faz parte da sociedade, certo? Tem uma parcela da sociedade que quer esse tipo de representante, e esse tipo de representante está aqui para fazer o que esse eleitor quer. E assim como também tem uma parcela da sociedade que quer o representante no meu perfil. E por isso acabei sendo eleito e permanecendo com mandato para fazer aquilo que essa parcela da população especial quer que se faça, quer que se lute, quer que se cumpra as demandas, que sejam a voz aqui dentro da Assembleia. A voz que eu faço aqui na tribuna, ela não é minha. Ela é de milhares de tocantinenses que pensam como eu, certo? E lutam também por dias melhores. E votaram, né, no senhor. E que votaram. E outros que não votaram por motivos diversos, mas que tinham interesse também e vontade que eu também estivesse aqui. Claro. O deputado professor Júnior Gel é pré-candidato à Prefeitura de Palmas. Vamos falar sobre isso, inclusive, com destaque. Mas eu queria fazer uma pergunta, deputado, que eu acho que é importante até para dar embasamento dentro dessa questão. O senhor até, inclusive, de uma forma implícita, já até começou a responder sem eu perguntar, mas está dentro do contexto. Qual o balanço que o senhor poderia fazer do seu mandato desse ano como deputado? Olha, eu vejo como um balanço muito positivo. E positivo, até mesmo conversando com o governador Wanderlei Barbosa, ele falando assim para mim, professor, a sua forma de atuar como parlamentar em nada atrapalha o nosso relacionamento pessoal. Porque você se mantém independente e você vota e questiona conforme as suas convicções. Você não ataca. E eu acho que política não é de ataque pessoal. Um debate Entendeu? propositivo. É um debate propositivo. O que eu questiono aqui, eu faço o questionamento do que eu acho que está errado
e faço a propositura do que eu acho que deve ser feito para corrigir, certo? Eu quero ver o Estado desenvolver, eu quero ver as cidades do Tocantins desenvolverem, eu quero ver todo mundo crescer, certo? É isso que eu quero. Eu não tenho interesse nenhum que determinado governador atual, ex ou os outros que vierem, que tenham prejuízos, que venham a perder mandato, que venham a interromper uma continuidade para o Estado. Eu não tenho interesse nisso. Eu quero é ajudá-los para que nós tenhamos a melhor gestão, porque se o governador, independente de ter sido ou não ter sido o governador que eu votei, que no caso o atual foi o governador que eu votei, certo? O meu partido acabou, no segundo momento, vindo a somar com o governador Wanderlei Barbosa, mas mesmo que não tivesse sido, eu iria trabalhar aqui com o intuito de fortalecer o mandato dele. O fortalecer com o intuito de apontar onde é que eu acho que está errado, onde deve ser corrigido, por que deve ser corrigido. Porque muitas coisas passam e vêm aqui para a Assembleia, são discutidas aqui, devido à grande tarefa que o governador tem de todas as áreas no estado inteiro e viagens que ele precisa fazer, e ele não acompanha isso aqui de perto, não tem como acompanhar 100%. E eu estou aqui para ajudar a somar, eu estou aqui para ajudar a desenvolver. E eu tenho feito isso. Muitas coisas, até mesmo para a própria assessoria do governador, que tenta acompanhar aqui o serviço, eles falam, professor, ainda bem que você está aqui. Porque a base, às vezes, passa desapercebido ou faz umas proposituras que não necessariamente são aquilo que o governo gostaria. E você está aqui para fazer os apontamentos e as correções devidas. Perfeito, perfeito. E, deputado, onde que deu o estalo, aí eu volto na questão do estalo novamente, em ser pré-candidato à Prefeitura de Palmas? Em 2020, eu procurei algumas pessoas aqui na nossa sociedade em Palmas para apoiá-los a prefeito. 2019 para 2020, a eleição foi em 2020. E as pessoas que eu procurava, que não tinham sido candidatos ainda, não tinham interesse. As pessoas que eu procurei, e tinha um ou outro que já tinha mandato, também não demonstrou interesse de imediato, falou que ia pensar, e eu pensar nunca dava resposta, porque eu procuro votar por aquilo que eu acredito. Eu procuro apoiar aqueles que eu acredito. Pode ser que no futuro eu me decepcione, pode ser que não. Se eu me decepcionar, paciência, faz parte do processo, eu vou procurar apoiar uma outra pessoa, não vou desistir da política por causa disso. E como em 2020, na eleição de 2020, as pessoas que eu cheguei a procurar não me davam retorno, em abril, se eu não me engano, março para abril de 2020, eu decidi então sair candidato. E sair candidato de última hora, sem grupo político, sem estrutura financeira, sem nada, sem pré-candidatos a vereador, sem chapa montada. E fui procurar montar uma chapa de última hora. E naquele momento, eu percebi que estava sendo muito positivo, a aceitação estava sendo muito boa, por mais que tivesse sido de última hora e sem recurso, sem estrutura. Quer dizer, tive o apoio de um outro pré-candidato, que foi, na época, o deputado Osíris Damaso, que de última hora ele resolveu recuar a pré-candidatura dele, vir somar conosco, certo? Já no mês de junho, se eu não me engano, ele tomou essa decisão de junho para julho, e foi muito bem-vindo, somou bastante. Nós tivemos 12 pré-candidatos, aliás, 12 candidatos a prefeito de Palmas em 2020. E nós, assim, nadando ali contra gigantes, eu falo gigantes porque tinha senadores, tinha ex-prefeitos, tinha deputados federais, tinha muita gente, governador, tinha ex-governador apoiando outros grupos políticos. E aqui estava eu e o deputado Damaso, tentando nadar contra a maré. E de 12 candidatos, quando saiu o resultado da eleição, para surpresa de muitos, eu fiquei em segundo lugar. Na realidade, eu falo para surpresa de muitos da sociedade, e até mesmo muitos do próprio espaço político, porque eles fizeram uma série de pesquisas. E nas pesquisas que eles fizeram, eu não fiz pesquisa porque eu não tinha estrutura financeira para fazer, mas eu obtinha informações de pessoas próximas a mim que estavam em outros grupos que falavam o resultado das pesquisas dos outros. Então, teve pesquisa inicialmente que eu estava empatado com a prefeita, teve pesquisa que eu estava muito próximo a ela, teve pesquisa uma que me falaram que eu tinha 1 ponto percentual na frente dela, mas dentro da margem de erro é tudo empate, sim, certo? E talvez por isso gerou preocupação no meio político, gerou preocupação em muitos que não queriam a minha ascensão política, não queria a minha eleição, certo? E começaram a montar pesquisas e fazer pesquisas onde me jogavam em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na sexta-feira anterior à eleição, saiu pesquisa aqui em Palmas que eu estava em 8º lugar. Aí, quando saiu o resultado da eleição, eu estava em segundo.
Por que eles fizeram isso e continuam fazendo isso hoje? Um ano antes da eleição já estão fazendo pesquisas no mesmo contexto falsas, me jogando em quarto, porque aparentemente só tem 4 candidatos. Se tiver 5, 6, vamos jogar em sexto. O que fazem? Eles tentam fazer com que a população acredite que eu não tenho chance de eleição e por isso que não devem votar em mim. Porque ainda tem muitos que pensam assim, não vou perder meu voto. E tem candidato aí que está com receio de perder a eleição, até mesmo porque eu não vejo ela com chance de eleição, apesar do dinheiro que tem derramado. Tem candidata que já começou a comprar essas pesquisas, já começou a lançar esse tipo de pesquisa no mercado. Só que eu falo para as pessoas que olham essas pesquisas e ficam assim, rapaz, será que isso é verdade? Eu falo assim, faz o seguinte, pergunta para 10 pessoas ao seu redor. Em quem? Coloca o nome desses candidatos, em quem que você votaria e verifica se proporcionalmente dá o resultado que essa pesquisa apresentou. Será que de 10, 4 aponta essa que está na pesquisa dizendo que tem 40%? Será que de 10 apenas 1 aponta esse que estão dizendo que só tem 8%? Quer dizer, qual é o percentual real? No seu boca a boca você vai entender qual é a pesquisa. É essa pesquisa que vale, é o resultado da urna que vale. E a gente tem incomodado. E eu fico feliz quando eu incomodo. Eu incomodo porque é sinal de que as coisas estão dando certo. Os diversos vídeos que tem lançado aí, tem feito um monte de vídeos tentando denegrir a minha imagem. Eu fico, sabe, entristecido com esse tipo de prática política. Porque esse tipo de prática política de pessoas baixas, certo, não é o tipo de representante que a gente espera dentro da política do Estado. Não é pessoas que deveriam ter mandato ou deveriam representar uma grande parcela da população. Então, é uma coisa ultrapassada para mim. Isso é típico da época da política em que você ainda mandava bater naqueles que não eram favoráveis ou não queriam te apoiar. E gente com esse tipo de pesquisa manda bater. Olha lá se não faz coisa pior. Entendeu? Então, vou manter. Coronelismo antigo, O né? coronelismo antigo. Eu mantenho, sim, minha pré-candidatura a prefeito. Estou firme nessa pré-candidatura. Tenho recebido muito apoio de muita gente bacana. Pessoas têm me surpreendido, falando assim que não são tão próximos a mim, falando assim, professor, o seu CPF é limpo. Teve uma pessoa que eu tinha pouquíssima proximidade. A pessoa parou o veículo, me abordou do lado e falou assim, professor, eu estou contigo porque seu CPF é limpo. Eu achei interessante esse tipo de declaração. E são declarações assim que a gente encontra todo dia em tudo quanto é lugar. Que estimula. Estimula muito, certo? E eu falo assim, olha, agradeço muito e se porventura puder, continua replicando essa mesma frase que você está dizendo para mim, replicando para outras pessoas ao seu redor, porque isso vai fazer a diferença. Inclusive, queria ressaltar um ponto que o deputado comentou, que eu acho que é importante. A questão de pesquisas falseadas. É para ser elegante aqui na expressão. Então, tomar muito cuidado, muitos veículos colocando determinadas pesquisas. Precisamos ver a metodologia de fato, né? Porque pesquisa por pesquisa realmente não agrega valor. Pelo contrário, só conturba, né? Um texto muito bem colocado pelo deputado. E, deputado, qual o seu principal diferencial que o senhor quer oferecer para a população de Palmas? Transparência, combate à corrupção, lutar pelo que eu acredito que é certo e ter um governo inclusivo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos preocupar com todo mundo. Eu me deparo muito aqui em Palmas. Eu leciono em Palmas há muito tempo, há mais de 20 anos aqui dentro de Palmas, desde 2001 que eu venho lecionando em Palmas. Eu lecionando de norte a sul de Palmas. Iniciei aqui na região norte, aqui na região do plano diretor, estendemos desde o início para a região sul, e eu me deparo com muitas carências que se encontram, principalmente na região sul de Palmas. O que ocorre? Eu moro numa quadra em Palmas, que na quadra que eu moro tem praças. Eu vejo ali na região das Auranias, Santa Bárbara, de Santa Fé, você vai... Mora mais gente na região sul. E é difícil você encontrar praças. É difícil você encontrar áreas de lazer. É difícil você encontrar locais em que propiciem eventos culturais, certo? Então nós precisamos proporcionar coisas assim, desenvolvimento cultural, desenvolvimento educacional, desenvolvimento na área de lazer, para que os nossos jovens da região sul, eles possam também ter esse interesse, possam também ter uma qualidade de vida, possam também inspirar-se e aspirar coisas melhores para si. Não existe essa de eu sou desse meio, eu vou morrer nesse meio. Não é isso. Não é porque eu cresci em dificuldade que eu vou morrer em dificuldade.
Eu posso ser, assim como lá em casa nós somos 7 filhos, filhos de professores, professores que não tinham formação superior e recebiam um salário mínimo, olha lá quando pagavam o salário mínimo. Porque naquela época, o controle em cima do pagamento, principalmente no interior, em Monte do Carmo, que nossos primeiros anos de vida foram em Monte do Carmo, somos portuenses, e nós não tínhamos assim uma situação confortável financeiramente. Mas minha mãe, ela colocava na nossa mente que a educação ia mudar a nossa vida e a gente precisava focar no estudo. E dos 7 filhos, os 7 fizeram faculdade. Dos 7 filhos, 7 fizeram faculdade em universidades públicas. Dos 7 filhos, 6 hoje moram em Palmas e os 6 que moram em Palmas são concursados. A nossa vida é outra realidade daquela de onde nós viemos, certo? Crescemos na periferia de Porto Nacional, no Jardim Municipal, que é o nome do bairro, mas popularmente conhecido como Lavandeira. Quem é portuense sabe da fama que a Lavandeira tinha na nossa época, na década de 90, certo? Na década de 80. Então, sabe que a situação ali não era mais confortável, não tinha asfalto, as casas não tinham muro, era cerca de arame farpado que separava o lote nosso do lote do vizinho. E nesse meio que nós crescemos, infelizmente muitos dos nossos colegas, nossos amigos jovens ali do setor, envolvidos em coisas erradas, até mesmo porque não tinham o mesmo foco que a gente. Então não é porque eu nasci ali que eu vou permanecer numa situação que eu não preciso estudar, que eu não preciso me formar, que eu não preciso crescer, seja do ponto de vista de estudo, seja do ponto de vista financeiro. Todos nós queremos, merecemos e precisamos evoluir, certo? E essa evolução, não somente espiritual, mas também física, financeira, essa evolução tem que ser oportunizada para todo mundo. Independente de você ter nascido e crescido no centro da cidade ou você nascer e crescer na região periférica da cidade. Temos de proporcionar oportunidade. E o poder público ele tem que fazer isso. E eu tenho muito interesse em trazer essa oportunidade para todos os cidadãos palmenses. Eu sei de onde eu vim. Onde eu vim, as oportunidades eram poucas, certo? Mas nós tivemos um berço familiar que fortaleceu muito a nossa criação, certo? Para que a oportunidade viesse e partisse de nós, nosso interesse. Onde você chega é você que determina, certo? A sua mente determina o seu lugar. Então, se você acredita que é possível ir um pouco além, você vai um pouco além. Se você acredita que você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar onde você está. Correto. A eleição para a Prefeitura de Palmas, ela tem algumas particularidades que, no meu entender, o professor pode corrigir se eu estiver errado, tem umas particularidades diferentes de todo o histórico de Palmas até hoje. Primeiro, vai ser a primeira que vai ter segundo turno, claro, o eventual candidato não ganhar com 50% mais um. Então, em tese, deve ocorrer segundo turno, em tese. Ou pelo menos vai ter essa opção, vamos dizer assim melhor. E segundo ponto, a eleição começou já, né? A pré-eleição começou já de forma antecipada e com vários ex-prefeitos, né? Quer dizer, vai ter uma gama muito. Vamos dizer assim, a eleição vai ser, não sei se talvez a mais concorrida, mas enfim, com vários candidatos aí que já tiveram um posto na prefeitura. Como é que o senhor está vendo o cenário por esses dois ângulos? Olha, eu fico feliz que finalmente superamos 200 mil eleitores. E quando se supera 200 mil, oportuniza a possibilidade de ocorrer segundo turno. Como você bem explicou, se um candidato tirar mais de 50% dos votos, finaliza no primeiro turno. Se nenhum candidato superar 50% dos votos, vai para o segundo. Certo? Os dois mais votados vão disputar no segundo momento. E isso é bom. É bom porque não necessariamente o primeiro candidato, o primeiro colocado, ele tem a maioria dos votos. Ocorreu em 2020. A prefeita que foi reeleita, ela foi reeleita com 35%, 36% dos votos. Quer dizer, nós tínhamos ali talvez 74% dos votos, 64% dos votos que não votaram nela. Se tivesse segundo turno, e no caso seria eu e ela, como é que ficaria o resultado? Poderia ser que ela conquistasse a reeleição, poderia ser que não. Então nós teríamos uma população escolhendo apenas entre dois. Entre esses dois, e agora, qual dos dois eu quero que seja o meu representante? Certo? Agora nós teremos oportunidade em 2024. É tudo no tempo certo. Tudo na vontade de Deus e na hora certa. Em 2024 estou eu aqui, numa eleição que pode haver esse segundo turno, certo? E se Deus permitir que não tenha segundo turno, que eu venha vencer no primeiro. Mas eu concordo com você que a possibilidade maior é de que ocorra o segundo turno aqui em Palmas devido à grande quantidade de candidatos. Que fragmenta. Né? Que fragmenta, divide voto. Se porventura tiver só 2 candidatos, aí dificilmente vai ter segundo turno. Você não vai empatar 50-50. Mas hoje eu acredito que nós venhamos a ter, assim, talvez 4, 5, 6 candidatos a prefeito. Certo? Não acredito que chegue aos 12 que ocorreu em 2020.
mas que com a gama de 5, 6 candidatos, nós sim podemos ter segundo turno em Palmas. E como é que o senhor está vendo com relação à eleição anterior, quer dizer, e agora essa pré-eleição? Qual que o senhor acha que está mais, com relação ao senhor, obviamente, contexto até o presente momento, diga-se de passagem, registre-se, o senhor está vendo que está mais agressivo contra o senhor, a questão enfim. Olha, a agressividade na eleição passada, ela se deu no período de campanha ou pré-campanha bem próximo à campanha. Essa não, já começaram a me agredir um ano antes. Isso é um sinal de que eu estou mais forte. Porque se estão me agredindo com mais de um ano, ou com pelo menos um ano de antecedência da eleição, é porque fizeram pesquisa e eu estou em primeiro lugar. Para estar ameaçando quem é que joga pedra em árvore que não tem fruto. E se estão jogando tanta pedra, porque eu vi no intervalo de uma semana fizeram 3 fakes, 4 fakes a meu respeito. Pega a minha imagem, coloca uma narrativa, como se eu estivesse dentro dessa narrativa de coisas que não tem relação comigo. Jogam problemas de terceiros nas minhas costas como se eu fosse o responsável por aquele problema. Então essas narrativas que estão fazendo, eu vejo com meus olhos. Eu vejo com meus olhos mesmo. Primeiro que está divulgando, massificando meu nome por aí. Certo? Falem mal, mas falem de mim. Mas, segundo, que estão preocupados comigo. E é uma preocupação que é para ter mesmo. Eu digo para você que está me assistindo, que está fazendo esse tipo de fake, que é preocupação mesmo. E a preocupação não tem só comigo, não. Tem a preocupação com todos aqueles cidadãos palmenses que veem em mim como uma boa opção, ou quem sabe como a melhor opção para a Prefeitura de Palmas. Entendeu? Eu não me preocupo com esse tipo de ataque. Eu fico triste de você ter que partir para esse tipo de ataque. É sinal de que não tem argumento, não tem o que mostrar de si e acha que vai crescer tentando derrubar o outro. E não é assim que eu faço política. Perfeito. Deputado, o foco agora é a eleição, né, em especial da capital, que inclusive está o estado inteiro, né, com olhos aqui na capital. Eu sempre digo que ser prefeito da capital dá uma base e credencia para qualquer outro tipo de cargo e faça a questão da importância de Palmas. E aí eu lhe pergunto, com relação a esse cenário todo que estamos abordando, como é que o senhor está vendo uma avaliação sucinta, obviamente, mas como é que o senhor está vendo a avaliação da gestão da prefeita Cintia? A prefeita Cintia, ela tem procurado acertar em muitas coisas. Com o servidor público não há o que se questionar. Então houve na história de Palmas um prefeito ou prefeita que tenha feito tanto pelos servidores públicos. Certo? E agora ela já tem anunciado que vai fazer 3 concursos antes do término do seu mandato. Concurso da saúde, concurso do quadro geral, concurso da educação. Quer dizer, eu tenho como pauta a defesa do servidor público. Eu tenho como pauta a defesa de concursos públicos. Certo? Isso ela tem feito. Eu a parabenizo por esse motivo. É claro que dentro de uma gestão, às vezes você comete erros. E erro é passível de todos nós. O ruim é quando você erra com o interesse de errar. Outra coisa é você errar com o interesse de acertar. Eu, conversando com minha esposa já certa vez, minha esposa chegou e colidiu o veículo, e ela falou assim, e agora? Eu falei assim, peraí, a colisão foi intencional? Não, não foi intencional. Se não foi intencional, fica tranquila, veículo a gente arruma. Entendeu? O ruim é você, no momento qualquer, você intencionalmente você querer fazer o errado. E os erros que porventura existam, estamos aqui para somar forças e buscar corrigir. Certo? Assim como eu faço enquanto deputado estadual, se ocorre alguma coisa equivocada dentro da gestão do Estado, eu faço apontamento e faço a propositura do que eu acho que deve ser feito. No município de Palmas, dando certo a eleição para prefeito de Palmas, eu, da mesma forma, onde eu achar que pode melhorar, onde eu achar que precisa ser resolvido, eu vou procurar fazê-lo. Certo? O meu intuito é fazer com que as coisas funcionem, é fazer com que a população seja bem atendida. E, principalmente, quem mais precisa da gestão municipal é aquele que se encontra em situação de maior vulnerabilidade, aquele que necessita da saúde pública, aquele que necessita da segurança pública, aquele que necessita do transporte público. Certo? Então, o meu interesse é fazer com que esses setores, em especial, possam ser assertivos e estamos aqui para tentar encontrar soluções e fazer com que a solução dos problemas, onde quer que existam, com que ela possa também vir. Perfeito. Deputado, como é que o senhor está vendo a gestão do governador Vanderlei? O governador Vanderlei, o governador Curraleiro, eu acho interessante essa nomenclatura que colocaram na campanha dele, porque de fato ele é isso. O Curraleiro é aquele que é da terra, é aquele que conhece a terra.
E ele tem procurado acertar e tem feito muita coisa para acertar. Eu me deparei numa reunião que tivemos recente, ele fazendo apontamento em relação a uma viagem que ele fez ao Amazonas, a cidade de Manaus, e foi conhecer um pouco mais a realidade de um hospital específico lá em Manaus. E o hospital do porte semelhante ao HGP, o que era assertivo lá e o que falhava aqui no HGP. Aí ele discutindo com a gente, falando assim, olha, eu tenho interesse em trazer a expertise que tem em Manaus para adotar no HGP, para a gente ampliar a quantidade de cirurgias, para a gente fazer com que ocorra o bom atendimento, para fazer com que as pessoas não fiquem simplesmente paradas, ocupando leitos de UTI, ocupando apartamentos dentro do HGP, sem necessidade, certo? Porque já poderia ter feito a cirurgia há muito tempo, já poderia estar em casa, poderia ter sido recuperado. Então, eu vejo no governador Wanderlei uma vontade de acertar. E eu vejo muitas coisas que ele tem feito que têm sido assertivas no Estado, certo? Eu, desde o princípio do meu mandato, no meu discurso inicial, eu já deixei claro para todos que eu não sou oposição a ninguém, eu sou oposição a coisas erradas. E como sempre tenho feito aqui na Assembleia, o que é errado eu faço apontamento de onde é que está o erro. Eu tento buscar ajudar na construção do desenvolvimento do Estado. E o governador Wanderlei, ele tem entendido isso. E tem entendido e tem respeitado isso. Na conversa que tivemos em particular, ele falou assim, professor, eu fui oposição ao Siqueira Campos, eu fui oposição ao Marcelo Miranda, eu sei o que é ser oposição, certo? E você, a forma como você trabalha, eu não diria que você é oposição, porque realmente eu não sou. Eu diria que você faz apontamento naquilo que você acredita e defende aquilo que você acredita e tenta buscar a correção em cima do que você acha que é certo. E se todos os deputados tivessem esse pensamento, nós teríamos um Estado melhor, certo? Então eu fico muito feliz com o pensamento do governador, talvez pela experiência que ele tem, já ter passado pela Câmara de Vereadores, ter passado pela Assembleia Legislativa, ter se tornado vice-governador, agora governador do Estado. Eu vejo ele como um homem mais moderado, um homem mais preparado, um homem sensato e com vontade de fazer, principalmente porque ele tem amor pela terra que ele governa, certo? Tem amor pelo povo que está aqui. E isso faz muita diferença. Eu não estou questionando aqueles que não são nascidos no Tocantins e se tornaram governador. Eu estou questionando aqueles que se tornaram governador, mas não tiveram preocupação com a população. Não tiveram preocupação com o desenvolvimento do Estado, e sim com interesses particulares, certo? Esses interesses particulares que foram preponderantes em uma ou outra gestão, não é o que transparece na gestão atual. A gestão atual quer acertar e tem promovido medidas com esse intuito. O senhor fez uma menção muito interessante, até o palmeirense quer saber, né? São vários temas que são importantes do ponto de vista do que deverá ser feito à frente da prefeitura, futuro prefeito, professor Júnior Gel. É a questão da saúde. Nós gostaríamos de saber qual a sua opinião com relação a... Porque é um impasse muito grande, impasse que eu digo no seguinte sentido, devemos ter um hospital municipal, parte é um HGP, tem responsabilidade, não tem, enfim, fica uma discussão muito teórica que para a maioria da população não entende. Porque a população quer, no final das contas, ser atendida minimamente, vou até usar a expressão minimamente na questão da saúde. Como é que o senhor está, e até inclusive já fica já alinhado, uma entrevista para a gente falar somente do governo do senhor, mas com relação à saúde especificamente, o que o senhor pretende implementar com relação a essa questão? Hospital municipal, a parceria com a HGP, enfim, as UPAs, enfim. Olha, a ampliação de UPAs, hoje nós sabemos que mais da metade da população de Palmas vive na região sul. Isso é um fato. E nós sabemos também que na região do plano diretor, na região central, você tem maior concentração de atendimento da saúde. Isso quer dizer que a população da região sul ela se encontra um pouco desassistida se comparada à população central, da região central. Se você me pergunta, professor, existe a necessidade de um hospital para desafogar a HGP? Existe. Eu vejo essa necessidade, eu sinto isso. Hoje nós temos uma tentativa de fazer com que ocorra um hospital universitário. O governo federal venha custear em parceria com o município de Palmas, com a prefeitura de Palmas e com o governo do estado, certo? Mas que venha a custear a existência de um hospital universitário nos padrões do HGP, não exatamente no mesmo tamanho que o HGP. Mas esse hospital universitário, em parceria com o município e com o estado, ele venha a desafogar o HGP. Isso aí vem a acontecer. Se esse hospital já tem uma área pré-definida para ele, certo? Se esse hospital venha a desafogar o HGP, o que é possível se fazer? Na região sul, talvez um hospital maternidade,
seja interessante para desafogar o Dona Regina? Eu já vejo aí uma possibilidade real, até mesmo porque se a maioria da população está lá, se você for pegar em relação ao crescimento vegetativo, a quantidade média de filhos que tem cada mulher, ela se encontra com uma média mais elevada na região sul ou na região central? É na região sul de Palmas. Se na região sul eu tenho maior número de nascimentos, por que na região sul não posso ter um hospital maternidade? Até mesmo para desafogar é melhor assistir a população da região sul. E eu estou considerando um hospital maternidade na região sul, pensando que o hospital universitário ele vai existir, certo? Porque está trabalhando para isso, participei de uma reunião junto ao Programa de Aceleração e Crescimento do Governo Federal, aqui em Palmas, certo? E exatamente para a inclusão do recurso necessário junto à bancada federal para a instalação desse hospital universitário aqui. Então nós teríamos aí, literalmente, desafogar e fazer com que a fila de cirurgias venha a andar, principalmente no HGP, juntamente com o hospital universitário, e o melhor atendimento no hospital maternidade. Agora, há necessidade de também implantar uma nova UPA na região sul. A existência de UBS, a existência de UPA, se faz um cálculo junto ao governo federal que é relativo à população que se encontra. Se existe uma população que justifica a existência de mais uma unidade de pronto atendimento na região sul, que venhamos a fazer mais uma unidade de pronto atendimento na região sul. Boa parte dos atendimentos que talvez estão no HGP, de pessoas que procuram HGP, de repente a UPA melhor estruturada, ela pode resolver. Se ela resolve, já ajuda a desafogar também o HGP. Nós temos uma preocupação muito grande com saúde. Infelizmente, não é questão de Palmas ou do governo do Tocantins, mas no país, boa parte dos políticos, eles têm um entendimento de que o dinheiro que está no cofre do governo é seu, e não é. Que saúde é gasto, e não é. Primeiro que o que se arrecada de imposto é para retornar à população em forma de serviço, certo? Então o dinheiro que entra é para fazer com que a saúde funcione. O dinheiro que entra é para gerar um melhor atendimento à população. E eu tenho esse entendimento, eu tenho essa concepção, e esse dinheiro vai ser reinvestido e na proporção máxima possível nós queremos retorná-lo com uma boa qualidade de atendimento na saúde pública à população palmense. Em especial, um olhar diferenciado para a população que mais precisa da saúde pública, que é a população da região sul. A população do centro de Palmas, ela necessita? Necessita. Na região norte, em especial na região das Armas, necessita? Também. Só que a maioria da população está na região sul, a população da região norte tem uma UPA ali na região que atende a área norte, certo? E tem o HGP, que pode ser encaminhado da UPA diretamente para o HGP, que está aqui próximo. Agora, da região sul já fica um pouco mais carente. Nós precisamos gerar esse olhar, nós precisamos promover esse atendimento mais diferenciado para a população que mais necessita. É interessante a colocação do professor, do deputado, porque realmente a região sul realmente é a mais necessitada e se tivermos estruturas físicas lá, dentro desse contexto todo colocado, tem menos deslocamento, facilita a vida, né, do morador da região sul. A gente pode analisar, primeiro que sai da bolha. Não é porque eu tenho um carro, eu posso pegar o carro e deslocar com velocidade até uma UPA, ou até um hospital, até eu procurar um médico, certo? Que a população de Palmas tem o carro, que todo mundo tem acesso a esse veículo. Quer dizer, e essa pessoa, as famílias que porventura não têm acesso a um veículo, que tem a dificuldade financeira de trazer, fazer esse deslocamento, imagine um deslocamento numa distância ainda maior, certo? Imagine você, como é que você faz? Quer dizer, a diferença entre você permanecer vivo ou você vir a falecer, a entrar em estado de óbito, pode ser simplesmente alguns minutos no intervalo desse deslocamento que você pode perder ou você deixa de perder se tiver algo próximo a você, se tiver um médico próximo a você. Claro. Então nós temos que... E como se diz, tudo depende do referencial, mas se a gente for considerar a região, vamos dizer assim, região Palácio Assembleia com relação à região sul, o deslocamento, por este ângulo, ele é bem considerável. É bem considerável. Deputado, como é que o senhor está vendo, antes de fazer uma introdução bem breve, nós sabemos que a máquina faz a diferença na questão eleitoral. Não que máquina ganhe eleição, porque se máquina ganhasse todas as eleições, eu não vou citar exemplo, né? Todos os candidatos indicados ou todas as pessoas que estiverem nos seus cargos estariam reeleitos. Mas tem uma influência gritante. Eu lhe pergunto, como é que o senhor está vendo a questão do cenário, e até, eu estou fazendo esse preâmbulo, mas já estico com a seguinte pergunta. Como é que o senhor está vendo a questão do cenário? Articulação prefeita e governador em ter um candidato único e a sua articulação nesse sentido de estar inserido nesse aspecto.
Olha, existe um acordo, e todos no processo político sabem disso, existe um acordo da prefeita com o governador do estado que vão juntamente apoiar um só candidato. Isso aí já está definido dentro do processo político, quem está na política sabe disso. E tanto a prefeita como o governador já se posicionaram nesse sentido. Eu, dos candidatos que estão aí, hoje na mídia, com pré-candidatura lançada, eu sou um dos poucos que esteve do lado do governador na campanha. Então, diante disso, eu já vejo com o meu nome estando como uma possibilidade real de caminhar junto com o governador. Em relação à prefeita de Palmas, da mesma forma, eu sempre tive, por mais que tenha disputado com ela a eleição em 2020, a prefeita até brinca comigo que tudo poderia ser mais facilmente resolvido se lá em 2020 eu tivesse aceito o convite dela para me tornar vice. E ela já havia me feito esse convite, eu falei que já tinha lançado pré-candidatura uns dias antes e infelizmente não poderia voltar atrás no que eu havia feito. Havia feito compromisso com muita gente para isso. Mas eu sempre tive uma boa relação com o prefeito, certo? Uma relação muito respeitosa, porque na política tem que ter esse respeito, certo? Eu afirmo normalmente que a pessoa que está no mandato, ela é pai ou mãe, é filho ou filha, é irmão ou irmã. Quer dizer, ela merece ser respeitada enquanto pessoa. Você pode apontar as falhas na gestão, se existem falhas na gestão, mas você não tem que denegrir a imagem, você não tem que pessoalizar o que você faz em relação à gestão da pessoa. E, infelizmente, tem políticos aqui que pessoalizam. Tem políticos aqui que apontam na cara de alguém que tenha mandato e começa a falar sobre aquela pessoa e não sobre a sua gestão. E o que eu tenho feito ao longo do tempo foi apontar as falhas da gestão, certo? E não da pessoa. Eu tento manter ao máximo o respeito à pessoa e é necessário se manter esse respeito. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma boa relação com a prefeita de Palmas, tenho uma relação muito boa também com o governador do estado, certo? Já estive sentando com o governador e com a prefeita e estamos caminhando, pensando, quem sabe, num projeto de caminhar junto e eu ser o candidato a ser apoiado tanto pelo Paço Municipal como pelo Palácio Araguaia, certo? Existe essa possibilidade, eu vejo essa possibilidade acontecer hoje, certo? Não sei como é que está o avanço das conversas com outros pré-candidatos em relação a possível apoio da prefeita e do governador, mas espero que tenhamos aí uma melhor escolha. E eu vejo hoje eu como sendo a melhor escolha para o município de Palmas. Eu falo como sendo a melhor escolha porque eu entendo Palmas, eu vivo Palmas, eu sou daqui, eu sei das necessidades. Eu não tenho ânsia de poder, ao contrário de alguns. Eu não tenho que ser prefeito porque eu preciso ser prefeito. Não, eu só vou ser prefeito se a população acreditar que eu necessito, que eu mereço ser o prefeito e que eu tenho a capacidade, o comprometimento e a transparência necessária de uma gestão que a população espera. Que se faça uma gestão de qualidade, transparente, combatendo a corrupção, certo? Visando melhor a população. Se a população assim entender e assim acreditar, vai me acompanhar e vai pensar como eu, visando que a nossa eleição aconteça. E é claro, e da mesma forma, assim pensando o governador e a prefeita, a tendência é que venhamos caminhar juntos. Perfeito. Deu recal positivo, né, em todos os aspectos, inclusive com base na última eleição, né? Acho que é importante destacarmos. Deputado, alguma pergunta que eu não fiz e deveria ter feito, que o senhor queira destacar, inclusive? Olha, eu acho que você foi bem completo, bem completo nas suas perguntas, mas se você permitir eu dar um último recado aqui para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Além, não é nem o último, né? Porque, como se diz, nunca é o último, né? Sempre é o penúltimo. Mas a que o senhor faz as considerações que achar adequado e o espaço, obviamente, é todo seu. E depois, no final, então, vai ter mais espaço para mandar uma mensagem para Palmas. Mas fique à vontade, por favor. Então, nessas considerações, eu espero que você, que está nos assistindo nesse momento, que você investigue a vida pregressa dos pré-candidatos a prefeito de Palmas. Coloque o nome do pré-candidato no Google e coloque palavras-chave envolvendo esse pré-candidato. Corrupção, polícia, investigação. Coloque algumas palavras nesse sentido e coloque o meu nome. Da mesma forma, você faz a pesquisa colocando o nome de outros pré-candidatos e coloca o nome desses pré-candidatos com essas palavras-chave para fazer a pesquisa. Verifica qual é o histórico de cada um.
Quando eu vou, enquanto eleitor, quando eu vou pesquisar sobre o meu candidato, eu faço isso. Será que esse candidato aqui merece meu voto, merece o meu apoio? Será que eu posso votar nele? Consciência tranquila? Certo? Porque se todos nós fizermos pesquisa, nós vamos votar melhor, vamos escolher melhor e seremos melhor geridos pelo próximo prefeito ou prefeita de Palmas. Certo? Então, eu acredito que dessa forma nós podemos fazer um filtro e sermos melhor representados, tanto para prefeito como também para vereador. Certo? E é isso que eu peço para os nossos eleitores, que não se deixe levar pelas ofertas, não se deixe levar pelas promessas, que promessa em período de campanha todo mundo faz, não se deixe levar por geladeira, ar-condicionado, sofá, fogão, brinquedo, cesta básica, que no período que precede a eleição muitos fazem isso. E de onde é que estão tirando o dinheiro para fazer isso? E de onde é que vão retirar para recompor o dinheiro que foi investido agora? Quer dizer, talvez aí você fique se perguntando por que o hospital não vem, por que a saúde não funciona, por que a segurança, o transporte não ocorre como você gostaria, por que o investimento no seu setor, no seu bairro, não acontece como você gostaria. Talvez porque estão tirando o dinheiro que deveria ser investido na sua qualidade de vida para recompor aquele dinheiro que foi investido no período de campanha ou de pré-campanha. E é exatamente por isso que eu peço que você faça a investigação, que você tenha consciência e que assim nós pode ter certeza, não somente nessa eleição de 2024, mas em todas as eleições a nível de país, nós escolheremos melhor e seremos melhor representados. Muito interessante a colocação do pré-candidato com relação a... Vai lá no Google e põe os nomes. Eu acho que vai haver um filtro bastante grande nesse sentido. Sim. Deputado, eu gostaria do seu comentário com relação ao portal Econews hoje, que se destaca hoje não só em Palmas, mas como no Tocantins, como o principal portal de política da atualidade. Olha, o Econews ele vem com o intuito de fazer um trabalho sério, certo? Fazer um trabalho transparente e sem vertente política. O que é interessante isso, eu falo sem vertente política porque você trabalha com a política, mas independente da bandeira, você não trabalha com bandeira política. Você trabalha com seja lado A, lado B, independente de quem seja governador de estado, se de direita ou de esquerda, quem é deputado federal, quem é deputado estadual, você está trabalhando, investigando e proporcionando à população o conhecimento do que cada um faz aqui no estado do Tocantins e o que faz na cidade de Palmas. Certo? É essa transparência que os portais têm que apresentar à sociedade, certo? Mostrar o que acontece e não defender um determinado lado. Quando nós mostramos o que acontece, nós deixamos a população mais consciente, quem é quem, e deixa que a população faça o filtro, se de direita ou de esquerda, se é interessante ou não, esse ou aquele lado. Nós precisamos, enquanto portal, que é o que o Econews faz, demonstrar à população exatamente a política como ela é. E eu parabenizo por esse lado da política que vem sendo feito através do seu portal. Aprovado, então? Com certeza. Então tá, Jorge. Deputado, agora sim, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para Palmas especificamente, né, com relação à questão aí pré-eleitoral? Que está pegando fogo, né? Que está pegando fogo. Olha, para Palmas eu gostaria de deixar claro que, primeiro, você analise o perfil histórico de cada um, como eu havia dito anteriormente, e analise também qual é o cuidado que cada um tem com a sua própria família. Se você cuida da sua família, você vai cuidar do outro. Se você trata mal sua mãe, você pode ter certeza que você não tem respeito por ninguém. Se você não tem cuidado com quem, teoricamente, você deveria mais amar, que é o seu seio familiar, que cuidado você vai ter com quem você nem conhece? Com quem você mal dá um oi na rua? Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos ter alguém que queira cuidar da cidade, que queira cuidar da população, que tenha essa vontade e esse interesse. Certo? E eu me coloco à disposição para que investigue a minha vida. Investigue a minha vida enquanto pai, enquanto filho, enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto professor ao longo desses mais de 20 anos lecionando aqui dentro de Palmas, no estado do Tocantins. Investigue a minha vida e verifica se o meu perfil lhe agrada, se o meu perfil lhe atende, certo? Para que nós possamos trabalhar juntos, somar juntos com um interesse só, buscando qualidade de vida para a nossa cidade. Perfeito. Mas, apesar de já ter dado a mensagem, alguma observação a mais que o senhor queira complementar, antes de encerrarmos efetivamente? Apenas tia Thay mandar um abraço para minha esposa e meus 3 filhos, que vão assistir também, estão nos assistindo. Tenho certeza que eu estou aqui trabalhando não somente por nós enquanto família, mas por toda a família palmense. E, diga-se de passagem, para fechar, um pai hiper presente, diria referência, não estou aqui rasgando seda, porque todo dia
ter um compromisso com a filha com relação à escola. E isso são poucos pais que fazem. Eu digo os pais que podem fazer, porque obviamente que a maioria não tem condições por questões óbvias, mas queria parabenizar o deputado aí pela questão família e pela questão presença com os filhos, que é de fundamental importância. Os pais com os filhos, que é muito comum, né, as mães, mas os pais têm que ser mais presentes. Com certeza. A presença dos pais na criação dos filhos hoje que gera pessoas melhores para a sociedade. Sem dúvida. Deputado, pré-candidato, parabéns, sucesso na pré-campanha e na campanha. Obrigado.